Durante muito tempo, eu vivi na escuridão. Não era apenas tristeza, era um vazio constante, uma dor silenciosa que ninguém via. Eu sorria por fora, mas por dentro, eu estava morrendo aos poucos. Essa é a história da Mariana. Durante anos, ela lutou em silêncio contra uma dor invisível, uma dor que a fazia desacreditar de si mesma, dos outros e da própria vida. Mas essa não é apenas uma história sobre sofrimento. É sobre coragem. Sobre o momento em que, mesmo sem forças, ela decidiu não desistir, e descobriu que até na escuridão mais profunda, uma luz pode renascer. Essa é a jornada da Mariana, da depressão à esperança. Se inscreva no canal e compartilhe essa história para inspirar alguém. Meu nome é Mariana. E por muito tempo, eu só existi. Viver parecia um esforço enorme. Levantar da cama era uma batalha. Comer, trabalhar, conversar, tudo pesava. Eu me sentia como se estivesse afundando num buraco sem fim. Às vezes eu olhava no espelho, e não reconhecia quem eu era. Sorrir virou uma máscara. Ninguém percebia e ninguém perguntava. E mesmo cercada de gente, eu me sentia completamente sozinha. A vida virou um ciclo cinza. Um dia igual ao outro. Eu pensava, será que um dia isso vai passar? Mas, no fundo, eu já tinha perdido a esperança. Foi numa tarde qualquer, numa praça quase vazia, que algo começou a mudar. Eu sentei num banco, tentando fugir do mundo, e acabei esbarrando na Júlia. A gente estudou junto anos atrás. Eu mal lembrava dela, mas ela me reconheceu na hora. Mariana? Quanto tempo? Você tá bem? Eu quase disse que sim. Quase coloquei o mesmo sorriso de sempre. Mas naquele dia, alguma coisa em mim cedeu. Pra ser sincera, não. Eu não tô bem faz tempo. Quer falar sobre isso? Eu tô aqui pra te escutar. E ela ficou. Não para dar conselhos, nem para me dizer o que fazer. Me ouviu e me acolheu. Eu senti que minha dor não era invisível. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me escutou, de verdade. Júlia não tentou me consertar. Ela só ficou ali, presente, inteira, com um olhar que dizia, eu te vejo. Naquele dia, eu entendi o poder de uma escuta sincera. Não salvou minha vida ali, mas acendeu a primeira faísca. Depois daquela conversa com a Júlia, algo dentro de mim mudou. Não foi rápido. Mas, pela primeira vez, eu quis tentar. Eu procurei ajuda. Fui atrás de uma terapeuta indicada por ela. E só de entrar naquela sala, eu já senti medo. Mas também senti que talvez, só talvez, eu ainda pudesse me reconstruir. Comecei a dar passos pequenos. Escrever o que eu sentia. Respirar fundo antes de cada dia. Comecei a me escutar, a entender minha dor. Descobri que tudo o que eu vinha carregando não me definia. Eram feridas abertas, que agora eu estava começando a cuidar. Foi nesse processo lento e doloroso que eu percebi que eu não era fraca, eu queria viver, queria sorrir. E se eu tinha resistido até ali, era porque havia força dentro de mim que eu mesma ainda não conhecia. Aprendi a silenciar as vozes que diziam que eu não era suficiente. Me olhei no espelho, e me vi com compaixão pela primeira vez. Comecei a enxergar beleza nas pequenas coisas, no sol da manhã, no cheiro do café, no abraço sincero. A esperança não voltou de uma vez. Ela chegou devagar, como quem não quer assustar. Então, eu comecei a me reconectar com coisas simples. Eu não sabia por onde começar. Eu passei a caminhar todos os dias no parque. A respirar com mais atenção. A sentar quieta, sentir o momento e apenas ser. Eu comecei a escrever. Não para contar uma história, mas para entender a minha. Tudo o que eu nunca tinha dito, saiu no papel. Meus medos, minhas inseguranças, meus sonhos que eu havia abandonado. Eu também voltei a me relacionar com as pessoas ao meu redor. Aquelas que me viam de verdade. Aos poucos, percebi que não estava mais tão sozinha quanto pensava. Eu me sentia mais forte, mais inteira.
Esses pequenos momentos de conexão foram, de alguma forma, a chave. Porque, no fundo, o que eu realmente precisava era me encontrar. E isso não aconteceu de um dia para o outro. Mas cada passo me levou mais perto de quem eu sou hoje. Hoje, eu ainda tenho dias difíceis. Não vou mentir, algumas vezes a tristeza volta, de maneira mais silenciosa. Mas agora, eu sei como lidar com ela. Eu sei que ela não define quem eu sou. Não me deixa mais paralisada. E eu não tenho vergonha de dizer que isso foi um processo longo, de muitos altos e baixos. Mas hoje, posso olhar para trás e ver como cada passo, por mais pequeno que fosse, me trouxe até aqui. Eu aprendi a valorizar os pequenos momentos. Um sorriso genuíno de um amigo. Um dia ensolarado que me convida para sair. O sabor de uma refeição feita com carinho. Eu aprendi a perceber que a vida, mesmo com suas dificuldades, é cheia de beleza, e essa beleza está nas coisas mais simples. Hoje, eu me vejo de uma forma diferente. Não sou mais a pessoa que estava no fundo do poço. Eu sou alguém que passou por isso, que se permitiu crescer e se reinventar. E, acima de tudo, sou alguém que aprendeu a ter esperança novamente. Se você está aí, se sentindo perdido, saiba que eu entendo. Mas também sei que, assim como eu, você pode encontrar o seu caminho de volta. O sofrimento não é o fim da sua história. Existe vida depois da dor. E acredite, você tem forças para recomeçar. Falar é o primeiro passo. Procure ajuda. Sua vida importa. A história da Mariana é a história de muitos de nós. De alguém que enfrentou a escuridão, mas se permitiu ver a luz. Ela não se curou da noite para o dia, mas passo a passo, ela reconstruiu sua vida e com coragem, encontrou a esperança onde antes só havia dor. Hoje Mariana é a prova viva de que não importa o quão fundo você tenha ido, a vida sempre pode se reinventar. E você, assim como ela, também tem o poder de recomeçar. Acredite, o que você está vivendo agora não define quem você será amanhã. Cada pequeno passo que você der em direção à sua cura, à sua transformação, conta. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha vergonha de se permitir recomeçar. Porque no fim, a maior força que você pode encontrar é a que mora dentro de você. Acredite, você pode superar qualquer obstáculo. E o melhor ainda está por vir. Se você se sentiu tocado por essa história, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal e não se esqueça, você não está sozinho. Estamos juntos nessa jornada de superação. Até a próxima!